Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu vou ver aqui como eu estou na posição para poder fazer a live. Então vão entrando, galera, vão entrando que a gente já vai falar sobre isso, tá? Sobre live, sobre tudo. Eu acho que tá bem, acho que não tá ruim não. Sejam muito bem-vindos, boa noite JB Lima. Gratidão com amor, boa noite. Cris Personal, vão entrando, galera, vão entrando. Ontem nós tivemos uma live, vocês sabem disso, né? Eu acho que se eu ficar nessa posição fica perfeito, né? Conseguem ver a televisão bem de boa? Eu acho que eu vou ter que ir mais pro lado, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui onde eu tô. Se não eu mudo um pouquinho, acho que eu vou mudar um pouquinho. Vamos ver se melhorou. Eu quero que vocês vejam toda a TV. Eu quero que vocês vejam toda a TV. Eu acho que foi demais, né? Espera um pouquinho, galera. Vão entrando aí. Vão entrando que eu tô aqui, Eu acho que agora deu boa. Galera, seguinte. Não vou me enrolar muito hoje, tá? Eu vou passar esse... Eu vou copiar aqui o link da live e vou enviar no nosso grupo de WhatsApp. Então, se você não entrou ainda no nosso grupo de WhatsApp, não esquece de entrar, galera. Não esquece de entrar. O grupo é gratuito. Bom, pode mandar só para 5 grupos. Vamos mandar para esses 5 e vamos mandar para mais os outros 2 que a gente quer mandar ali. Então sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje é o segundo dia de live, galera. Deixa eu só mandar aqui para os grupos, o pessoal vindo do grupo para cá. E a gente compartilhar o conhecimento, né? Conhecimento a gente não deve guardar para nós. O conhecimento tem que ser compartilhado, galera. Principalmente quando se diz algo relacionado à parada cardiorrespiratória, quando se diz algo relacionado à saúde. Por quê? Se todo mundo tiver no mesmo nível de conhecimento, fica muito mais fácil atender. Você e seu parceiro, se estiver no mesmo nível de conhecimento. E às vezes a vítima pode ser você. Então é muito bom você ensinar, às vezes, para outras pessoas as manobras, as mudanças. Então vamos lá. Galera, enquanto eu estou pedindo para a galera entrar aqui no grupo, eu quero lembrar vocês de uma coisinha. Vamos começar em 5 minutos. Eu vou pedir, se vocês quiserem compartilhar com algum colega de vocês. Compartilhem com algum colega de vocês essa live. E hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, PCR traumática, que é a parada cardiorrespiratória traumática, tá? Só vou escrever aqui que começamos. Começamos. Estamos ao vivo. Vem com a gente. É isso, né, galera? Ontem a gente falou um pouquinho, pessoal, sobre a comunidade do APH, sobre o certificado. Ontem foi uma aula bem legal de parada cardiorrespiratória. O pessoal aprendeu bastante. Foi muito legal mesmo. E hoje, novamente, a gente vai falar um pouquinho, ou nós iremos falar um pouquinho, sobre parada cardiorrespiratória traumática. Bom, a galera vai entrando e a gente vai conversando sobre isso. Pessoal, uma coisa importante. Compartilha com os amigos. Eu não vou silenciar os comentários não, tá? Eu não vou silenciar os comentários não. Eu vou deixar os comentários para vocês conversarem. Muitas vezes eu não vou conseguir acompanhar os comentários, tá? Porque eu vou estar focado aqui no conhecimento. Então nem sempre eu vou conseguir acompanhar o que vocês estão falando. Depois, no final, aí sim eu consigo responder as perguntas que vocês quiserem, tá? No final eu consigo responder as perguntas. Galerinha, como que vai funcionar o intensivo? Vamos já falando pra gente não perder tempo. Hoje vai ser bem mais rápido que os outros dias, tá? Como que vai funcionar esse intensivo? Ele vai funcionar, são 3 dias. São 3 dias. Agora sim, agora vai dar certo de eu enviar as mensagens aqui, daí fechou.
Galera, chega de enviar mensagem pro grupo. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui agora e vamos embora. Pronto. Pessoal, são 3 dias de intensivo. O primeiro dia foi parada cardiorrespiratória clínica. Por quê? Porque tem diferença em uma parada cardiorrespiratória clínica e também em uma parada cardiorrespiratória traumática. Ontem vocês viram também, quem acompanhou a live, aquele vídeo sobre indução de consciência por RCP, aquele vídeo da quadra de esportes, onde foi feito o RCP e a pessoa se movimentava, tentava tirar a mão do socorrista. Ontem a gente falou sobre isso. E pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre parada cardiorrespiratória traumática. Hoje eu vou botar meu colete. Eu gosto desse colete quando é para trabalhar. Eu vou colocar o coletezinho para ficar um pouquinho diferente. Se vocês tiverem print, tirarem print, marcarem a página lá, a gente vai compartilhar, tá? Galera, o certificado. A gente vai ter um certificado de 20 horas. E esse certificado, ele vai ser liberado dentro da comunidade do APH. O que é a comunidade do APH, para vocês entenderem? Galera, quanto que vai custar então esse certificado e a comunidade? Eu não vou enrolar vocês porque eu não gosto de enrolação. Ou seja, eu gosto de falar já de cara. A comunidade de APH, galera, é um portal de cursos. É um portal de cursos. No primeiro mês, você tem lá dentro 7 ou 8 cursos que você pode pegar já o certificado. Certo? 7 ou 8 meses que você pode pegar o certificado. E tem mais 2 certificados de live e mais dessa live. Ou seja, já no primeiro mês são 10 certificados. Então quanto que vai custar? No primeiro mês, olha só, 10 certificados, 7 cursos e mais 3 certificados. Ou seja, 10 certificados válidos em todo o território nacional, válido em concurso, prova de títulos, para o que você precisar, para aumentar aí no seu currículo. No primeiro mês vai ser R$ 39,90. Sai menos de R$5 por curso, pessoal. Menos de R$5. Você não vai encontrar lugar no mundo, lugar nenhum no mundo que te venda um curso por R$5. Impossível. Galera, segundo mês, R$ 24,90 se você quiser renovar. É como se fosse uma Netflix. Renovou, entra mais 2 cursos. A Netflix, quando você renova, de vez em quando eles não estão lançando séries, novos filmes, nós fazemos a mesma coisa. A gente cobra uma mensalidade, para você que já está na comunidade, você vai continuar sempre pagando R$ 24,90. E esse certificado das lives, para você que já é assinante da comunidade, ele é gratuito, não é cobrado nada, tá? Mas para você que quer conhecer a comunidade, amanhã a gente vai falar sobre isso, tranquilo? Hoje a gente só vai falar bem resumidamente para a gente ir direto para o conteúdo. Então no primeiro mês R$ 39,90, ou seja, se você quiser acessar a plataforma, pegar o certificado, você vai pagar só R$ 39,90. Gente, é um e pouquinho por dia. Não chega nem a R$ 1,30 por dia, R$ 1,50. E claro, como eu falei para vocês, em nenhum lugar do mundo vocês vão conseguir um curso com videoaulas, com material todo de apoio, com equipe nossa de apoio. Você pode ir no meu privado toda hora se quiser lhe perguntar qualquer coisa. Inclusive, mesmo sem assinar a plataforma, entra no nosso grupo de WhatsApp que é gratuito, segue a página e vai lá no meu WhatsApp se você tiver dúvidas sobre o conteúdo, igual fizeram hoje. Bastante gente foi lá falando sobre aquele vídeo que a gente comentou ontem, que até um professor estava falando do vídeo e tal, que não era assim. E aí eu mandei algumas referências para ela e faltou ainda mandar alguma coisinha, mas ela já entendeu que aquilo ali, aquele vídeo de ontem, se tratava realmente de uma parada cardiorrespiratória, que era uma indução de consciência para RCP. Vamos lá, pessoal. Inscrições eu vou falar amanhã. Mais informações amanhã. Vamos para o conteúdo, que é o que interessa para vocês. Ontem eu falei sobre dicas de ouro. Hoje eu vou falar novamente. Se você não estava ontem, eu preciso que você saiba. Se você estava, você vai rever. É muito importante que amanhã a gente vai falar de novo essas dicas, de vocês trazerem os colegas de serviço de vocês. Vocês trazerem os colegas de serviço de vocês. Para eles verem também que algumas dessas dicas se encaixam muitas vezes no ambiente que nós trabalhamos. Tá bom? Galera, primeira coisa. Conhecimento ninguém tira de você. Tudo que você adquire de conhecimento fica na sua mente. A gente brinca que o conhecimento ninguém tira de você. É você mesmo que esquece, porque é assim mesmo. Às vezes você estuda e no final não lembra do que estudou. Por quê? Muitas vezes você pode estar estudando da maneira errada
Existe uma pirâmide chamada de pirâmide de William Glasser, que marca ou que nomeia nessa pirâmide como o nosso cérebro aprende. Dentro da comunidade a gente começa falando justamente sobre isso. Então você, com papel e caneta na mão aí hoje, anotando algumas coisas, o seu cérebro vai aprender mais do que você só ficar olhando eu falar. Você revendo a live depois e fazendo anotações, teu cérebro aprende sempre muito mais. Pessoal, abra a sua visão, principalmente pelo que a gente vai falar hoje. Eu sei que a realidade é diferente, tudo bem, mas a gente vai falar o que seria o ideal. Tranquilo? Então abra a sua visão para o que eu vou falar hoje para vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. A pH é muito mais que somente colar, prancha e rolamento. A pH é muito mais que isso. Se você sabe colocar um colar corretamente, pranchar o paciente corretamente, fazer aquele giro em bloco, ou o ângulo 90 graus, 180 graus, colocar o paciente na maca, com os tirantes, com os head blocks, com aquele cinto aranha, ou os próprios tirantes individualmente, os cintos. Se você sabe isso, você sabe o básico. O APH é muito mais que isso. Hoje eu estou falando para você que está começando ainda no APH, para você que quer aprender e para você que já sabe muito. Então eu vou usar a linguagem simples, tranquilo? Todo mundo vai entender e vai aprender. Brigas de egos desnecessários, sempre tem. Tanto entre instrutores, sempre um quer saber mais que o outro. Não deveria existir isso, tem muita gente boa por aí. Eu sou instrutor de vários cursos de atendimento pré-hospitalar, vários cursos, inclusive o curso americano Stop the Bleeding, que dentro da plataforma você vai ter esse curso também no primeiro mês. Olha que legal, você vai pagar R$ 39,90 e vai ter um curso americano que é chancelado pelo Colégio Americano de Cirurgiões. E se você quiser virar instrutor desse curso, lá pelo 7º, 8º mês você tem a oportunidade de virar instrutor do curso Stop the Bleed. Então dentro da plataforma não é só curso, você pode virar instrutor também. E se você, claro, não quiser abrir uma escola, por exemplo, nós vamos deixar até você usar o nosso CNPJ. Claro, com todo um critério, né? Mantendo sempre uma qualidade. Tranquilo? Então você pode virar instrutor, olha que legal. Brigas de egos não deveria existir. Onde você trabalha às vezes é assim, não é? Se você já trabalha na área do APH, sempre tem um que sabe mais e é humilde, tem aquele que não sabe nada e é totalmente arrogante, acha que está certo, que as coisas não mudaram. Então não é assim, pessoal. Isso acontece muito, que é as brigas de egos desnecessárias. Eu, como instrutor, eu indico vários instrutores para vocês, eu não tenho problema nenhum com isso. Professor Miller Brandão, professor Wesley Pinto, o René Clay de Souza do Emergência 1, o próprio pessoal do IBRAP, todos eles do IBRAP são sensacional. Então eu não tenho problema nenhum com isso. Quem tende a ganhar é vocês, quando eu indico pessoas boas para vocês seguirem, tá? O Maicon Schroeder, que é do First Responder, uma coisa assim, de inglês eu sou péssimo. Ele tá... Inclusive eu mandei um vídeo dele hoje nos grupos do WhatsApp, para quem é ali de Joinville e se quiser ser vítima de uma coisinha que eles vão fazer, que é sobre acidentes de múltiplas vítimas, vai ser um negócio grandioso. Então se você é de Joinville, você pode ser vítima e participar com eles, olha que legal. O meu nome é Ivo, não é Google, por quê? Porque eu não sei tudo. Então nem sempre tudo que vocês perguntarem eu vou saber, tranquilo? Mas eu sempre vou atrás de referências e sempre trago a resposta para vocês, tá? Galera, na saúde e no amor, nada é sempre, nada é nunca. Nunca, vocês já tiveram aquele amor que vocês achavam que nunca ia acabar? Não, esse é para sempre. Agora eu acertei. De repente acaba. Todo mundo talvez passou por isso. Se você não passou por isso, você é abençoado. Então, na saúde também, no amor e também na saúde, as coisas mudam o tempo todo. Então, como eu falei hoje, estejam preparados para a mudança, para uma nova visão. Emergência não é uma receita de bolo, as coisas mudam o tempo todo, mas tem coisas que se você seguir, pelo menos ir numa linha, você faz tudo perfeitamente. É claro que cada caso é um caso. Como eu falei ontem, pode cair hoje 10 motoqueiros, você atender 10 acidentes no mesmo local, na mesma velocidade, que cada um vai ter muitas vezes uma fratura diferente, uma dor diferente, uma peculiaridade diferente, porque o nosso corpo humano, cada um tem um tipo, muitas vezes, de corpo.
Por exemplo, um é mais baixinho, outro é mais alto, um é mais magrinho, um é mais gordinho, um cuida mais da alimentação, o outro não cuida. Não estou nem falando daí de gordinho ou magrinho, estou falando muitas vezes de, por exemplo, ossos mais fortes ou mais fracos, o idoso é mais com ossos mais fracos, e assim vai. Criança também a gente tem algum problema, dependendo do tamanho da criança, dependendo do tamanho da velocidade. Então, nunca é do mesmo jeito sempre. Pode pegar 10 acidentes, vai ser os 10 diferentes. Cada atendimento é diferente. E o próprio PHTLS, que é o livro, que é o curso que a gente segue hoje no trauma, ele nos diz que ele não é a resposta final. Que o protocolo não é a resposta final. Ele diz isso. Então existe o protocolo a ser seguido, mas não é a resposta final. Geralmente quem dá a resposta final é o socorrista, baseado no protocolo. Aí sim. Galera, isso acontece muito. Pessoas quererem ganhar no grito, principalmente instrutor, dizer que é daquela maneira e pronto. E às vezes te prova num áudio gigantesco que é daquela maneira. Sempre peçam a referência, tá? Mas de onde você está tirando isso quando você traz algo ou quando você ouve algo que foge muito do contexto, tá? Sempre pergunte as referências, porque é muito comum pessoas quererem ganhar no grito. Então, se vocês têm dúvida do que eu estou falando, pede a referência. Mas eu mesmo já cito as referências muitas vezes, tá? É muito comum alguém replicar o erro, aprender errado e replicar errado, mesmo sem saber que está errado. Ele aprendeu, alguém ensinou para ele e ele achou que estava certo. Então é muito comum o próprio instrutor replicar o erro muitas vezes. Quando eu quero ter novidades, eu vou procurar direto na fonte. Só que essas fontes muitas vezes são em inglês. Esse que é o grande problema. Qualquer dia eu faço um vídeo mostrando para vocês como é que eu pego muitas vezes essas referências, essas novidades. E muitas vezes você recorre com pessoas que são top. Vai lá no privado de alguém top e pergunta. Muitas vezes acontece isso. E a gente começa a debater sobre o assunto. Então vamos lá, galera. Já ouviram isso? Tem que deixar o problema do lado de fora do plantão, do serviço? Impossível. Como que você vai deixar, se você tem um filho que está doente em casa e mesmo assim precisou ir trabalhar, como é que você vai passar 12 horas sem pensar na criança? Sem pensar no seu filho, muitas vezes mandar uma mensagem para saber como é que está. Então esse negócio de deixar o problema fora do plantão não funciona. Não é assim que funciona. O que eu tenho que deixar fora do plantão? É que esse problema ele não me afete no meu atendimento. Aí sim, aí fica perfeito. Se o problema não afetar no meu atendimento, tranquilo. Mas eu posso, sim, claro, pensar, pô, será que tá bem? Será que não tá? Conseguem ver bem, galerinha? Eu tô vendo ali, mas eu não consigo muitas vezes ler. Pessoal, o APH não é só colocar um uniforme, não. Esse aqui tem até um meme aqui, ó. Quando você é feio, mas você é socorrista. Ai, ai, o que eu vou falar pra vocês, né? Realmente fica bonito o pessoal de farda, realmente fica bonito. Só que o APH não é só colocar um uniforme, não. E vocês nem deveriam estar escutando isso porque vocês estão aqui aprendendo. Galerinha, vamos lá. Segurança pessoal, segurança local, isso todo mundo já está careca de saber. Todo curso que você faz, você aprende isso. Esses tempos não morreu uma técnica de enfermagem de uma cidade que eu não lembro o nome agora, porque o rapaz ia se jogar de um precipício, ele ia tentar um suicídio, e aí a equipe chegou ali, foi conversando, de repente o menino se distraiu, ela foi segurar ele e caíram os dois. O que aconteceu? Ela morreu e ele não. Então, pessoal, segurança de cena não tem de ser herói. Herói vira nome de rua, herói salva alguém muitas vezes, mas deixa um pai, deixa sua família. A esposa fica sem o marido, ou o marido fica sem a esposa, os filhos ficam sem os pais. Então não seja herói. Segurança de cena não é só no trânsito onde você atende muitas vezes, ou onde você vai atender mesmo não sendo socorrista. Tendo os EPIs, para ajudar. O mínimo que você puder fazer, perfeito. Pode ser um perigo de explosão, um incêndio. Aqui eu tenho um carro caído em um local que dá pé aqui, mas até descer lá é um grande problema, então cuidado. Perigo muitas vezes com pessoas, o homem mesmo. Alguns animais, galo é um bicho brabo, ganso é mais brabo ainda, né? Mas dificilmente vai ter na cidade, né? Mas só aqui tem, ó, cachorro. Todo mundo tem um cachorro quase.
E é sempre daquele jeito. Cachorro gigantão, pode entrar que ele não morde. Gente, como é que eu vou entrar com um gigante de um cachorro no terreno? Quando é pequenininho, você se arrisca. Mas o engraçado é que é o pequeno que te morde. O grande geralmente é de boa, vem ali, te cheira. Realmente ela falou a verdade. Pode entrar que ele não morde, mas o pequeno que é o bicho. Galera, outra coisa que tem que cuidar. Você está fazendo um atendimento, geralmente você faz um isolamento da área. Mas tem coisas que não tem como você isolar. Você está ali focado no atendimento e aí chega um cidadão sem noção igual esse. O áudio está um pouco alto, tá? Então baixem um pouquinho aí, se vocês acharem necessário. E aí chega um cidadão desse aqui, galera. Não dá vontade de pegar pelo pescoço? Deixa eu aumentar o volume. Achei que o áudio estava alto, mas não. Galera, vou botar de novo pra vocês, mas não dá vontade de pegar um cara desse pelo pescoço? Ai, meu Deus. Gente, o que um cara desse tem que fazer ali? Me conta. Justamente com a bicicleta. Melhor eu não comentar, só cuidem com isso, tá? O que é a parada cardiorrespiratória traumática? É a parada cardiorrespiratória causada por um trauma. Ou seja, vítima não tem pulso, coração não bate e ela não respira. Ou até mesmo ela está em gasping, que é aquela última respiração, aquela respiração agoniante que não funciona, ela é assincrônica, ou seja, ela parece que está funcionando, mas não está puxando o ar não está indo para o pulmão, não está fazendo a troca gasosa, não está entrando na corrente sanguínea. Então o gasping ele já é considerado uma pele parada. Aqui fala um pouquinho sobre o gasping ou respiração agônica, que são movimentos respiratórios assincrônicos, só que eles não são efetivos. E lá no protocolo 2015, a AHA, que é a American Heart Association, hoje a gente usa o protocolo de 2020, mas lá em 2015 já falava que isso pode ser já caracterizada como uma PCR. É uma respiração ofegante, insuficiente, anormal, então já é um sinal de parada. Posso começar com pressão? Posso. Posso verificar se tem pulso e aí, se ele tiver pulso, fazer só tratar a parada respiratória? Posso. Mas pela AHA já posso começar as compressões, tá? Então aqui a gente tem vários artigos falando sobre um pouquinho sobre a PCR traumática, sobre o manejo, tá? Então não é o Ivo que traz para você opinião própria, são de referências, tá bom? O trauma ele causa mais de 5 milhões de mortes a cada ano em todo o mundo. Quando em associação com a parada cardiorrespiratória, a taxa de mortalidade ela é alta, claro. Pessoa que está parada e morre e entra em uma parada por causa de um trauma, ela é muito mais alta, essa taxa de morte, quando comparado com aquela parada dentro de casa, por exemplo, que o problema foi o coração. Então, quando o problema é o coração, eu preciso fazer compressão, eu preciso fazer ventilação, eu preciso de um DEA. Mas na parada cardiorrespiratória traumática, eu tenho que ver o que está causando, porque muitas vezes eu tenho que fazer primeiro a reversão disso. Se a parada cardiorrespiratória traumática é por causa de, por exemplo, de uma perda de volume, eu preciso fazer o quê? Repor o volume. Então por isso que muitas vezes eu preciso tratar. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Primeira coisa que eu preciso saber é reconhecer essa parada traumática. Como que eu reconheço? Quais são as causas dessa parada traumática? 13% deles são por hipovolemia. Na verdade, galera, eu acho que esses dados estão um pouco invertidos ali. A hipovolemia, pode ser que seja até isso aí, mas eu vou dar uma pesquisadinha amanhã e vou dar uma olhada. Porque por hipovolemia eu estou achando muito pouco. Porque se a grande hemorragia é o que mais mata no trauma, ele evidentemente entra em
em hipovolemia, perde volume e entra em parada. Eu acho que está ao contrário, galera. É 48% por hipovolemia, porque é o que mais mata, e hipóxia é 13%. Hipóxia é uma glote muitas vezes tampada, pode ser causada por um afogamento, que aí vai causar hipóxia, ou uma obstrução de vias aéreas. Aí eu tenho o pneumotórax hipertensivo, eu vou falar um pouquinho sobre ele, e o tamponamento cardíaco. Essas 4 causas, elas matam ali 80% das causas da parada cardíaca, tá? Mas quais são os tipos então? Afogamento eu falei para vocês, e enforcamento ele também causa hipóxia. O afogamento, enforcamento, o ovace causa uma hipóxia. Esse commotio cordis é uma pancada no meio do peito, muito comum em esportes de contato, muito comum muitas vezes em partidas de beisebol, onde o jogador leva ali uma bolada bem no meio do peito, e ele acontece exatamente em uma das repolarizações do coração, ou seja, não é só uma pancada que vai fazer parar, ele tem que estar na onda certinho e levar a pancada para poder parar, tranquilo? O relâmpago pode acontecer, claro, uma parada cardiorrespiratória e é uma parada cardiorrespiratória traumática, o relâmpago, o choque elétrico também. Então tudo que afeta o nosso corpo de fora para dentro é trauma, e isso leva a parada muitas vezes cardiorrespiratória, e ela leva a ser traumática por causa disso. E aí nós temos também um trauma secundário, e aí meu Deus, hoje está difícil, galera. A gente tem um trauma secundário à parada cardiorrespiratória clínica, ou seja, a pessoa está dirigindo e ela tem uma parada cardíaca e bate o carro, e aí ela vai ter um trauma por isso. Causas da parada: uma colisão, pode ser um trauma de tórax, um trauma de abdômen, um trauma de pelve, uma causa penetrante, perfuração por arma de fogo, perfuração por arma branca, mais ou menos o que a gente falou um pouquinho ali sobre afogamento, ovácio, enforcamento, ele causa hipóxia. Aquela arritmia por pancada na região do externo, uma PCR secundária, pode ser que a pessoa levou um choque, um raio, aí parou, então ele levou primeiro o choque, um raio, aí levou uma parada secundária, ou uma PCR clínica, como eu falei para vocês, evoluindo para traumática. Nessa semana circulou esse vídeo aqui, ó, nos grupos, que é uma mulher que está aqui, que ela levou um choque não, um raio caiu sobre ela. E aí nesse vídeo ele não vai tocar, ele não vai reproduzir, por algum motivo não sei, mas eu posso mandar nos grupos de WhatsApp se você não recebeu. E aí o pessoal tem essa filmagem, tem a filmagem dela também na areia, que também não é bom ficar filmando vítima daquele jeito, mas ela levou uma descarga elétrica e entrou em óbito, ela entrou em parada. E ninguém que estava ali fez nada para tentar reverter essa parada cardiorrespiratória, tá? Aonde que eu estudo então sobre parada cardiorrespiratória? Eu posso usar o protocolo europeu, o protocolo do Reino Unido, o protocolo australiano. Eu posso usar, se eu estou falando em afogamento, o protocolo de Sobrasa. Eu posso usar até um pouco a ARRA, o consenso de Edimburgo, o livro de enfermagem no trauma, que é do professor Wesley Pinto. Pensa num cara sensacional. Depois procura aí no Instagram, professor Wesley Pinto, e segue esse cara, é sensacional. Pega a TLS 9, o IETLS 8ª edição, o ATLS 10ª edição. Todo mundo fala um pouquinho sobre parada cardiorrespiratória traumática, mas o melhor mnemônio que tem é o do protocolo europeu, tá? Aqui é um pouquinho do algoritmo do australiano, a gente não vai falar sobre ele, é só para vocês saberem que tem. Aqui é o Critical Care do Reino Unido, como ele é todo em inglês, então a gente não vai falar sobre ele. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o europeu, galera. Primeiro, é um paciente de trauma? Ele pode estar em periparada. É uma PCR não traumática? Eu tenho que pensar nisso. Vamos lá. O que é uma periparada? Eu tenho que me atentar a tudo aquilo que pode levar o paciente a parar. Por exemplo, uma hipóxia. Se ele não está ventilando bem, ele daqui a pouquinho vai entrar em parada cardiorrespiratória. Então aqui diz que eu preciso me antecipar a isso, tá? Se é uma hipovolemia, ou seja, ele tem um sangramento, e eu tenho uma chance de repor volume nesse paciente, então eu preciso antecipar a isso. E aí eu tenho as causas, né? 2Hs e 2Ts, vamos falar um pouquinho mais pra frente. 84% das causas são esses 4, eu falei 80%, mas são 84%. E vamos lá, paciente de trauma está em parada,
ele não é uma parada traumática, eu uso ali os algoritmos que a gente já conhece, do BLS, do ARRA, do ACLS. Então primeiro eu preciso identificar essa parada, é o que o protocolo europeu fala. Preciso identificar. Se é traumática, eu vou primeiro tratar. Se não é traumática, eu vou seguir aquele protocolo que vocês já sabem que o ARRAS pede, que é compressão, que é ventilação e também o uso do DEA. E depois, na unidade avançada, aí eu posso pegar um acesso venoso, eu posso colocar ali uma adrenalina. Lembrando que mesmo que você trabalhe na unidade básica, se você se você é um técnico de enfermagem trabalhando na básica que pode pegar um acesso venoso, você não é considerado um trabalho básico, um serviço básico, já é intermediário, tá? O básico, pessoal, é só compressão e ventilação. E aí, para ventilação, eu posso usar o famoso AMBU, que a gente chama de, que é o nome correto, é dispositivo bolsa válvula máscara. Se você é socorrista e tem ali um bornal preparadinho, é bom você ter uma máscara pocket. Essa máscara pocket hoje ela está um pouquinho mais cara de quando eu comprei, ela deve custar uns R$30. Ela é uma máscara onde ela tem uma válvula unilateral, que quer dizer que o ar só passa, ele não volta. E aí eu coloco no paciente, na face do paciente, para mim poder ventilar com segurança. E aí eu assopro. Enquanto esse eu preciso assoprar, o AMBU eu só aperto. Mas ninguém vai ter um AMBU, né, galera, por aí, né? Ninguém vai ter um AMBU por aí. Pessoal, tá travando a live alguma coisa? Porque eu tô muito à frente falando e demora para aparecer aqui no outro celular. Parece que tá um delay muito grande. Me fala se tá travando ali ou não. Galera, aqui ele pede para tratar as causas. E esses 6 itens que está descrito aqui, eu vou ler nesse slide. Vamos lá. Primeiro, pede para controlar uma grande hemorragia. Perfeito, normal, né? Lembra do XABCD? Controle de vias aéreas, eu maximizo o oxigênio. Esse é o protocolo europeu. Não está fugindo nada do que a gente conhece, que é o XABCD, né? Agora pede para a gente fazer uma descompressão torácica bilateral. Eu já vou falar sobre descompressão torácica. Ou uma drenagem de tamponamento cardíaco, ou até uma cirurgia para controlar essa hemorragia e clampeamento aórtico proximal. Gente, ninguém vai abrir o peito do paciente no meio da rua, principalmente aqui no Brasil. Mas lá eles têm um protocolo para isso. E aí o protocolo de hemorragias com reposição volêmica, muitas vezes de cristalóides aquecidos, tá? Porque o paciente, quando perde sangue, ele perde temperatura e seria bom aquecer o soro, mas na ambulância não tem soro aquecido, a não ser dentro do hospital. E voltando aqui, galera, aquela parte de abrir o peito do paciente lá no meio da rua aconteceu já aqui no Brasil. Um médico do Rio Grande do Sul, ele fez isso. Só que diz que eu tenho que avaliar se essa parada cardiorrespiratória ela tem menos de 10 minutos. Se ela tiver mais de 10 minutos, o protocolo europeu não recomenda mais fazer esse procedimento. Então eu tenho que ter destreza para isso, eu tenho que ter equipamento e o ambiente tem que ser favorável. Então não é só querer, tem que saber, ter equipamento e o ambiente tem que ser favorável, tá? E galera, aqui ele fala sobre a consideração de terminar ou não a RCP. Fiz a RCP, o paciente não voltou, eu vou pensar se eu paro ou não. Lembrando que com mais de 10 minutos, muitas vezes, nem é recomendado começar. Então você no Brasil, pegou um paciente que está em parada cardiorrespiratória, por causa de um trauma, a pancada foi feia, você olha ali, pô, tá parado, vou ter que fazer alguma coisa. Você faz compressão, se você levou mais de 10 minutos para chegar na cena, é 100% de chance que esse paciente não vai voltar. Não volta um. Até você pode colocar no comentário ali se você conseguiu fazer algum paciente de trauma voltar. O clínico já é difícil, imagine o de trauma. Mas o que a gente faz? A gente tenta. Por quê? Muitas vezes a gente não tem uma unidade avançada. Muitas vezes o hospital é o que a gente tem. Só tá eu e o condutor, o que a gente vai fazer com essa vítima que está ali? Ou tenta ou não faz nada. E se você não fazer nada, muitas vezes o pessoal, eles filmam que você chegou ali e não fez nada. Eles falam mal, principalmente cidade pequena, tá?
E aí, se voltou, vamos levar para o hospital. E aí o hospital resolve. Tranquilo? O XABC ou XABCDE sobre a parada cardiorrespiratória traumática não muda em nada, tá, pessoal? Uso de torniquete, curativo compressivo, cinta pélvica ou lençol pélvica, compressão local, tudo isso para conter muitas vezes uma grande hemorragia, tá? Se a pelve está aberta, ela sangra muito, então eu estabilizo o anel pélvico ali com lençol, com manta térmica ou com cinta. O ar sempre vai ser via aérea, e aí eu posso usar uma cânula orofaríngea, uma cânula de Guedel, uma cânula nasofaríngea. O B é ventilação, se eu quiser ofertar ventilação, não mudou nada sobre o nosso XABCD, como eu falei para vocês. Ventilação ou curativo de 3 pontas, porque quando eu falo de respiração eu tenho que avaliar o tórax, muitas vezes, desse paciente. O C ele entra a circulação, pode entrar aí sim numa reposição volêmica, pode entrar o uso do DEA se eu precisar. Então não muda muita coisa da PCR clínica. A única coisa que muda é que eu preciso muitas vezes tratar a causa primeiro. Só que o XABCD que a gente conhece é a mesma coisa nos protocolos europeus ou não. Tranquilo? Pessoal, quanto de força que eu tenho que fazer na ECP? Vocês já viram esse vídeo aqui? Primeiro eu vou mostrar o vídeo. É um vídeo muito antigo, provavelmente lá na China ou naqueles países bem mais pobres, né? Não que a China seja pobre, mas tem locais da China que sim, locais do Japão que são extremamente ricos, locais da Índia que é extremamente ricos, por exemplo, e locais que são extremamente pobres, onde o pessoal muitas vezes caça um rato para comer. Então eu quero mostrar para vocês isso, que provavelmente aconteceu num local de pessoas menos favorecidas, né? Dá uma olhadinha no vídeo. Pessoal, vocês já ouviram falar em soco pré-cordial? Antigamente acreditava-se que se desse um soco no meio do peito em um determinado momento ou com uma determinada força, ele funcionaria como um DEA, por exemplo, como um choque de DEA. Aí a gente viu praticamente um chute pré-cordial. Isso não existe. É claro que são pessoas totalmente sem treinamentos. A vítima com certeza foi a óbito, e se voltasse, com certeza iria ter lesão de costela, igual tem quando a gente faz, claro, ECP muitas vezes em idosos. Quem nunca fez a ECP num idoso que não estralou ali uma costela? Quem é da área sabe do que eu estou falando. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo. Quanto de força eu tenho que fazer? Suficiente no adulto para baixar 5 centímetros, de 5 a 6 centímetros. É isso de força que eu preciso fazer. Cuidado com força excessiva. Bom, o ATLS, ele diz que, como o ATLS ele é pro intra-hospitalar, ele diz que eu tenho que, claro, fazer compressão de alta qualidade, monitorar o paciente, porque eu estou falando lá de dentro do hospital, e fazer toracotomia. Mas o que é toracotomia? Vou falar para vocês já. O guideline australiano, ele fala bem parecido, que eu tenho que primeiro controlar a hemorragia, eu tenho que diminuir a pressão intratorácica, e eu já vou mostrar para vocês o que causou uma pressão intratorácica e como eu faço isso, e sobre toracotomia.
Você já ouviu falar sobre toracotomia? Você vai ver daqui a pouquinho um vídeo do médico que abriu o peito do paciente e conseguiu salvar esse paciente. Tem um vídeo. Galera, geralmente a PCR traumática, ela para naquela taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular, ou seja, é um ritmo chocável. E quanto mais precoce eu faço o choque, mais chance desse paciente voltar. No intra-hospitalar, o ritmo de PCR mais frequente é a ESP e a sistolia, ou seja, na rua, sempre, ou quase sempre, 70%, o paciente vai parar em fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Então eu preciso de um DEA. O DEA, ele é mais precoce possível. Se eu sou instrutor e estou com DEA na minha mochila, estou andando na rua e para alguém na minha frente, antes de começar a compressão e ventilação, claro que eu avaliei a cena, eu pedi para alguém ligar para o SAMU ou para o bombeiro para me ajudar, porque só eu sozinho ali não vou conseguir. Eu instalo DEA e depois eu começo a compressão e ventilação. Então DEA é prioridade. Chegou na cena, o DEA é prioridade. Aí, mas o bombeiro vai levar 20 minutos. Você vai aguentar 20 minutos de fazendo compressão? Não aguenta. O que eu posso fazer é treinar alguém que está ali comigo na hora. Se ajoelha aqui comigo. Olha como eu vou fazer. Olha como eu vou fazer e daqui a pouquinho eu vou trocar e você vai fazer também. Sempre tem gente que quer ajudar, então você pode, em situações assim, pegar pessoas que estão na rua também para te ajudar, tá, pessoal? Tem que usar um pouquinho a cabeça. Ninguém aguenta 20 minutos de RCP. Ah, eu fiz no boneco, aguentei 5 ciclos, de 5 ciclos, 30 por 2. Cara, boneco é uma coisa, pessoa de verdade, real é outra. Pode ter certeza do que eu tô falando. Galerinha, como eu falei para vocês, uma PCR traumática com mais de 10 minutos que ele já parou, principalmente na traumática, a chance é muito baixa de sobreviver. O que eu tenho que pensar também? Se não foi uma PCR clínica que evoluiu para traumática, como assim? Eu chego na cena do acidente, a pessoa está parada, mas eu começo a avaliar a vítima e ele não tem sinal nenhum de trauma, então pode ter sido uma PCR clínica. E aí a chance de voltar é muito maior, tá? Aqui tem, por exemplo, o que eu vou observar. Um trauma de tórax, de abdômen, de pelvo, um TCE grave, ou um choque hipovolêmico. Eu não acho nada disso e o paciente está parado. Pode ser, então, que foi uma PCR clínica, tá? Existem várias fontes de estudos, mas quando a gente compara a PCR clínica da traumática, é muito pouco. E nos cursos eles nem falam. Diz para mim no comentário se você ouviu falar na PCR traumática no curso que você fez de socorrista. Se ouviu, foi algo muito vago, muito pouco, e muitos nem ouviram, a maioria nem ouviram. Galera, como que funciona então para mim atender na rua? Como é que funciona nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil? Vamos rapidinho para a gente não perder muito tempo, tá? Estados Unidos é o scoop and room, pega e leva. Tem mais profissionais, na verdade todos os profissionais lá são paramédicos, eles são de alto nível esse profissional, mas eles não podem fazer, por exemplo, a toracotomia. Eles não podem abrir o peito do paciente na rua. Então eles são pega e leva. É praticamente, pessoal, o que as unidades muito básicas faz hoje no Brasil, quando não tem uma regulação médica. Ele não pode largar simplesmente qualquer pessoa que encontrou, que foi atender na rua. Ele tem que levar para o hospital. Por isso que muitas vezes ele leva para hospitais, muitas vezes uma pessoa que não precisa de nada. Um exemplo, uma pessoa que está bêbada. Só precisa dormir, comer e tomar um banho. Mas ele tem que levar, porque se imagine chegando para atender e tirando ele dali, colocando em outra rua, ou não vou levar. E se acontece alguma coisa com esse paciente, se é um local frio ele entra em hipotermia. Então muitas vezes quando eu faço esse tipo de serviço de pegar e levar, é porque eu não tenho opção. E nos Estados Unidos é mais ou menos isso, tá? Tem estados americanos que o tempo de chegada no hospital, como tem muitos, é de 2 minutos. Em Miami tem 800 ambulâncias. Então na parada cardiorrespiratória traumática, é muito fácil eu pegar e levar e tratar no hospital. Não quer dizer que eles também não usem o sistema que é usado na Europa, stand and play, que é ficar e jogar, que é ficar e tratar o paciente ali. Era o que era para o SAMU fazer hoje no Brasil, stand and play. O SAMU foi criado para isso, para desafogar os hospitais, para tratar em casa. Mas muitas vezes, depende do paciente, eu preciso levar para o hospital. E muitas vezes o médico mesmo não pega confiança em quem está passando a ocorrência. E aí manda levar tudo para o hospital. Por isso é importante vocês sempre estão se atualizando.
E usar sempre termos técnicos para falar com o médico. Cara, quanto mais termos técnicos, melhor. O médico ele pega mais confiança em você. Bom, o guideline americano não lista tantas opções para fazer na cena do acidente. Como eu falei, eles são de alto nível, mas não podem fazer muitos procedimentos como, por exemplo, a toracotomia, procedimentos mais invasivos que seria só de médico, né? Stand and play, fica e joga, fazer o máximo para o paciente no local. Lá na Europa, galera, tem raio-x em algumas ambulâncias. Algumas, não são todas. Então tem ambulância que faz raio-x ali no local mesmo. Olha que legal. Toracotomia, abre o peito do paciente ali mesmo. Tem mais médicos nos atendimentos, ou seja, só tem médico, porque eles têm mais usas, que são unidades avançadas. Como se fossem UTIs móveis, para você que não entende do que é unidade básica e avançada. E tem ambulâncias determinadas para procedimentos. Por exemplo, circulação extracorpórea ou hemotransfusão. Pensa, uma transfusão de sangue ali no local do acidente. Já aconteceu no Brasil, vocês acreditam? Pegaram um helicóptero, foram buscar o sangue e fizeram no local do acidente. Foi assim que salvaram a vida de um paciente. Tem uma história toda. Até hoje eu não entendi porque eles não pegaram o paciente e levaram para o hospital, mas foi mais fácil fazer o contrário. E também lá na Europa não quer dizer que eles não peguem e saem correndo com o paciente também. Pode acontecer também. Lembre-se que cada caso é um caso. Galera, tá travando? Não. Porque às vezes eu olho pro celular ali e tá travado. E como que é o Brasil, galera? É no meio desses dois sistemas. Quando não tem uma regulação médica, por exemplo, o bombeiro, eu sou deslocado para atender a ocorrência, mas eu não tenho um médico para falar, doutor, o paciente está assim, assim, assim. Ou seja, eu tenho que levar sempre todo o paciente. Ou duas pessoas têm que assinar aquela ficha de recusa, ou o paciente assina a ficha de recusa se ele estiver consciente, ou duas pessoas assinam se comprometendo a, se acontecer alguma coisa com o paciente, é algo assim, tá? E o SAMU, ele tem nesse estilo stand and play, mas muitas vezes ele precisa levar também para o hospital, tá? E aí a gente não tem um protocolo específico para PCR traumática, não tem. A PCR traumática hoje é atendida igual a clínica, ou seja, a maioria das vezes você chegou no local do acidente, está em parada, começou a compressão. Começou a compressão, sem mesmo saber a causa e tentar tratar a causa, porque não tem como tratar muitas vezes. Então, quando eu faço isso, na PCR traumática que foi causada por um trauma, faço compressão e ventilação, sem tratar a causa, quase 100% de óbito, ou seja, morre quase todo mundo. E também no nosso Brasil, a nossa unidade avançada, em cidades que tem ela não fica só para o atendimento grave, ela fica transferindo o paciente de hospital para hospital. É o que acontece. Então a unidade básica faz o atendimento até a USA ficar disponível ou leva para o hospital. Bom, para o profissional que trabalha na ambulância, não tem um requisito. O ano passado, 2 anos atrás, que eles começaram a exigir um pouquinho. Lá na portaria 2048, ele fala um pouquinho de quantas horas precisa ter o seu curso de APH, por exemplo, que são de 200 horas no mínimo. E, mais especificamente, para profissional da área de saúde, 150 horas seria de APH. Mas um curso que te ofereçam por aí que tenha 200 horas no mínimo é um curso válido. Menos que isso não vale a pena fazer, tá, galera? Menos que isso não vale a pena fazer. Porque a própria legislação pede pelo menos 200. Então, se você achar um curso aí de 240 horas, perfeito. Sempre faça um curso que seja presencial. Para você ser socorrista, sempre tenha um curso presencial. E aí essas plataformas que a gente tem, por exemplo, isso agrega muito no seu currículo, no seu conhecimento. Mas presencial você vai ter contato com pessoas, você vai treinar com vítimas que provavelmente o professor vai maquiar, você vai mexer com os materiais, mas na nossa plataforma ali, teve um menino que conseguiu emprego com um curso online. Olha que loucura. Eu nunca vi acontecer isso. Eu falei pra ele, cara, eu nunca vi acontecer isso. Ele mandou o currículo pra empresa, chamaram ele não colocou no currículo que era online, chamaram ele. E aí chegou lá e ele falou assim, eu tenho um curso online, mas eu quero fazer a prova, eu quero que você me submeta a prova. E não é que ele foi aprovado, por quê? Porque quando ele fez as nossas aulas, ou quando ele fez as aulas, ele prestou atenção, ele anotou, ele treinou ali com coisas em casa. Então, essa faz a diferença de quem quer realmente e quem não quer, né? Vamos lá. Uma coisa que já está acabando, galera. O conhecimento, ele salva vidas, mas eu tenho que ter calma.
Eu tenho que ter calma. Então olha só essa situação. Galera, antes de mostrar o vídeo, eu não quero expor ali, por exemplo, falar mal dos profissionais que estão ali, ou das pessoas que estão ali. Eu não sei se eles foram formadas, se são socorristas. Eu não sei se a pessoa que aparece de jaleco, ela teve primeiros socorros. Muitas vezes, galera, o pessoal vê um cursinho básico e eles sabem que eu tenho que afundar o peito do paciente para cima e para baixo. Isso eles sabem que tem que fazer. Ou se você liga para o SAMU, ó, tem alguém aqui que não está se mexendo, vê se ele respira. Não, não respira. O médico vai orientar de forma clara. Tá bom, então aperta o peito dela para cima e para baixo, ou dele, sem parar. Não para até o socorro chegar. Isso, faz isso com força. E é assim que é orientado. Então não vamos julgar quem está ali porque é um pedacinho de vídeo. E o desespero, galera, imagine. Você vendo alguém parar na sua frente muitas vezes e é um conhecido e você não sabe o que fazer. Então, vamos dar não vamos falar mal do pessoal que está ali. Só olhem que o desespero ele não ajuda em nada, tá? Ele morreu. Vamos, gente! Pelo amor de Deus! Chama o SAMU! Chama o SAMU! Pelo amor de Deus! Eu não posso fazer! SAMU, vem! Tá cheio de sangue! Vai! Aqui, deixa ele vir na sala! Vai! Chega! Mas é assim não! Chega! É assim! Assim! Não, peraí! Calma! Tem que ser reto! Mas ele tá com sangue. Ele vai me Deus, chama o custo, moça. Na porta lá do composto, espera aí. Não vai soltar. Tem que soltar, solta. Isso. Solta. Isso. Solta. Gosta, né? Foda-se. Vira ele. Tava aqui agora, gente. Ele foi aonde? Gente, cadê? A ambulância passou direto. Tudo ele caiu. Ele foi aonde? Mas não para não, mas a polícia está com a ambulância chegando. Certo. Gente, quanto tempo tem? Gente, ele tava aqui conversando. Pessoal, chega a arrepiar, dá pra sentir a dor que eles sentem. A menina de vermelho, vocês viram que tem uma menina de cabelo vermelho que ela até tenta ensinar ali. Não é assim. E ela fez certinho. Ela só não fez na velocidade correta, mas ela fez na posição correta. A posição também da mão dela estava correta, uma delas. Só não fez na velocidade correta, ela fez muito rápido. Isso também não é bom, tá? Mais de 100 a 120 por minuto não é bom. E sobre o boca a boca, galera, são pessoas leigas, que muitas vezes eles sabiam, uma falou ali que tem que soprar, ela sabia que tinha que fazer ventilação, mas talvez não prestou bem atenção na aula sobre a questão de boca a boca, sobre o sangue. Havia uma hora eles falando sobre o sangue. Galera, esse vídeo pode ser muito antigo. Pode ser muito antigo. Antigamente o protocolo podia até ser outro. Por quê? É claro que não mudou tanto assim, né, ao longo dos últimos anos. Por exemplo, até 2015, galera, até 2017, adulto era 30/2, só 30/2, eu só tinha essa opção, 5 ciclos 30/2. Em 2017, eles lançaram uma segunda opção para o socorrista, compressões contínuas, sem parar, e ventilação, uma a cada 5, 6 segundos, mesmo sem via aérea avançada. Então, em 2017, teve uma segunda opção. Até 2017, eu só tinha opção de 30/2. Então, a gente não sabe de quando é esse vídeo, que tipo de instrução eles tiveram. Às vezes foi muito básico. E antigamente até se falava do boca a boca. Hoje em dia até pode boca a boca. Você sabia que pode? Pode. Só que em parentes que a gente conhece e seja muito próximo, eu não vou fazer, por exemplo, num tio meu que veio me visitar, que eu nem sei a história dele. Então, parentes muito próximos, mãe, pai, filho, aí eu posso fazer. E o Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ela orienta o boca a boca, a respiração boca a boca, lá dentro da água. Ou seja, os salva-vidas, eles fazem de 5 a 10 ventilações de resgate dentro da água.
Fora da água eles usam uma máscara pocket, que é essa máscara aqui. Ou às vezes até o ambu, mas dentro da água pode. Por que que o Sobrasa pode então e eu não posso? Não tem nenhum caso na literatura descrevendo um socorrista ou um guarda-vida que se contaminou por fazer essa ventilação dentro da água. Então eles fazem ventilação dentro da água e aumenta lá em mais de 70% a sobrevida do paciente. Ai pessoal, triste, né? O desespero é triste, a situação é triste, a vontade de querer ajudar é triste. Vocês viram que elas ficaram desesperadas querendo ajudar. Elas queriam salvar esse senhor, elas queriam salvar esse homem. Então elas ficavam desesperadas. Meu Deus, a ambulância passou direto. Gente, não dá para parar. Se vocês quiserem nos grupos eu mando o vídeo para vocês. Mas entendam que é um pedaço de um vídeo e a gente não deve criticar por isso. É um pedacinho de vídeo. A gente tem que aprender que, por causa de um pedaço de vídeo, muitas vezes eu não posso sair falando mal de um profissional ou de uma pessoa que quer ajudar. Ali eu vi um intuito realmente muito grande, a sede que elas tinham de salvar o paciente. Bom, a PCR traumática é um assunto que eles nem falam nos cursos e quando não falam, falam muito pouco. Tem poucos estudos e bem poucos protocolos sobre isso. O que a gente precisa é entender a biomecânica do trauma, o que está causando, o que uma pancada no peito pode causar. E aí eu tenho que fazer uma avaliação rápida e tomar uma decisão rápida, porque a pessoa muitas vezes está parada. Gente, está quase terminando. Vamos mostrar abrindo o peito do paciente? Já, já. Bom, o PHTLS-9 que a gente endeusa não é a melhor opção para PCR traumática. Eles usam um consenso de 2012, que foi reforçado, de 2003, que foi reforçado em 2012, modificaram ali uma coisinha ou outra, mas adaptaram lá para a realidade americana. Então nem sempre o PHTLS vai servir para nós brasileiros, tá? Muitas coisas nós seguimos como caminho, mas ele não vai dizer o que eu faço sempre. Como que eu trato então? Eu tenho 4 causas ali de parada. Hipovolemia, hipóxia. Hipovolemia eu vou repor volume, galera. Repor volume, pronto. Perdeu sangue, entrou em parada por perda de sangue ou por perda de líquido, eu vou repor volume. Muitas vezes não é só volume, é sangue mesmo. Eu vou ter que fazer uma transfusão sanguínea. Mas no pré-hospitalar eu tenho soro, bota soro correr então, se for uma hipovolemia. Trato a causa e aí eu faço compressão. A pessoa parou porque não tem mais sangue ou não tem sangue suficiente, porque não é todo sangue, claro, que ela vai perder, não adianta fazer compressão, eu vou ter que botar um volume nesse paciente. Hipóxia, eu vou ter que ver o que está causando. Se ele se enforcou e tem uma corda ali ainda, vou tirar essa corda. Se tem algo na garganta, um ovácio, por exemplo, uma obstrução total, eu vou tentar desobstruir, ok? Se há um afogamento, aí não tem muito o que eu fazer, tá pessoal? Eu tenho que fazer compressão e ventilação. Ah, Ivo, mas eu aspiro uma pessoa de afogamento? Não. Eu empurro o ar mesmo. Opa, voltou. Eu empurro o ar sem fazer a aspiração desse paciente, tá? Se eu tenho 3 pessoas, pode ser que um vá ali para o aspirador, mas se eu tenho 2 pessoas, compressão e ventilação é o que a pessoa precisa, tá? Sobre o tamponamento cardíaco, tensão de tórax, que é o pneumotórax hipertensivo, eu vou mostrar vídeo para vocês. Tratamento então da hipovolemia, acabei de falar para vocês. O tamponamento cardíaco é decorrente do acúmulo de sangue ou de líquidos no pericárdio. O que é o pericárdio? É o saco que fica em volta do coração, como se fosse uma membrana, tá? Qual é o tratamento? Toracotomia. Aqui tem mostrando líquido, tá? Mas o problema no trauma é coágulos de sangue. Quer ver então um peito aberto? É agora, feito no Rio Grande do Sul. Sério? Não precisa. G? E vocês vão ver que ele vai tirar muitos coágulos de dentro aqui, tá, pessoal? Não precisa. Eu tava só tentando, né? Opa. Passa um pouco. Pode abrir um pouco mais. Essa aqui dá uma... Só uma limada aqui. Lima, pega a lanterna. Peraí, deixa eu fazer aqui. Vai? Tá, pode fazer.
Tem compressa aqui? Aqui e aqui. Saco pericárdico aqui aumentado de tamanho, provavelmente tamponamento mesmo. Ó, coágulo dentro do saco pericárdico. Praticalizando. Olha ela cheia de... Quantidade de coágulo dentro do saco pericárdico. Tudo isso aqui dentro do saco pericárdico. Não tinha mais espaço para bater. Não tinha mais espaço para o coração bater, né? Não. Tudo isso pode chocar. Pegou Coração. o bobinho, né? Mais? Um pouquinho mais. Vou precisar de mais compressa aqui. Galera, essa parte brilhosa aqui, ó, é tudo sangue, coágulos gigantes de sangue. E aí o que acontece? O coração, quando tem coágulo entre o coração e essa camada, o coração não consegue bater, ele não consegue se expandir. E é isso que acontece, o coração não consegue se expandir, não consegue bater e a pessoa está parada. Então, nesse caso de tamponamento cardíaco, eu preciso fazer isso. Mas quem que faz isso numa ambulância? É um caso raro de acontecer, tá? Dentro do hospital já é raro, imagine numa ambulância, galerinha. Vamos lá. O pneumotórax hipertensivo. Quando tem um acúmulo de ar entre a parede torácica e o pulmão. Ou seja, muitas vezes também é naquele saco que envolve o pulmão, onde tem esse acúmulo de ar. E aí eu preciso fazer uma descompressão de alívio, tá bom? Esse saco que envolve o pulmão são chamados de pleura. Muitas vezes eu tenho ar ali entre as pleuras ou entre a parede torácica e o pulmão. E aí eu tenho que fazer o quê? Uma descompressão ou uma punção de alívio. Aquilo que eu mostrei para vocês é chamado de toracotomia. Isso aqui é uma toracocentese. Aqui vai explicar um pouquinho. O sufixo tomia, toraco, quer dizer de tórax, tomia é incisão ou corte. E centese é punção, perfuração para retirar um líquido. Então eu tenho que entender a biomecânica para mim poder tratar. Tá? Isso aqui, pessoal, é aquela famosa pergunta. Se você encontrasse alguém caído na rua em PCR com uma faca cravada no peito, o que você faria? Deixaria a pessoa ali sem fazer nada? Tiraria a faca, que a gente sabe que no atendimento pré-hospitalar eu não retiro objeto encravado ou empalado, a não ser que seja de via aérea, e aí eu posso tirar. Ou dizem também que na bochecha tem pequenos vasos, então eu posso tirar um objeto encravado na bochecha. Ou em vias aéreas eu posso tirar, tá? Mas em nenhum lugar do corpo eu posso. Então o que eu faria se uma pessoa tivesse com uma faca no meio do peito? Primeiro que é uma cena de crime, eu tenho que ver quanto tempo essa pessoa está ali. Depende de quanto for, é só ml. Se não, eu tenho que tratar, levar para o hospital daquele jeito, sem fazer compressão. Essa seria, na teoria, a maneira correta de atender, tá? Na teoria, na prática é diferente. Então, vamos lá, uma pessoa que está com um pneumotórax hipertensivo, como que eu faço? Ou uma agulha com gelco, ou do jeito que eles vão fazer aqui, que vai ser com uma agulha, claro, mas com um equipo conectado. Ele vai explicar um pouquinho para vocês, tá? Meus amigos e minhas amigas, vamos ver aqui, ó, uma toracocentese de alívio. Eu não vi esse vídeo, tá? Já vamos ver juntos aqui. Ele tá com um gelco 18 aqui na mão e vai fazer a toracocentese de alívio na paciente. Já fez. No começo aqui ele mostrou a radiografia de tórax dela. Olha só, pessoal, que interessante, né? Aqui é o lado direito, tá? E aqui é o lado esquerdo da paciente. É porque esse vídeo tá invertido. Então no lado direito aqui a gente vê que o pulmão está bem preenchido, né? Tem trama vascular, você vê que o pulmão preenche todo o tórax da paciente. E aqui do lado esquerdo a gente vê que o pulmão está aqui encolhido, ó, nessa região onde eu estou passando o mouse. Está todo apertado o pulmão, né?
atelectasiado, e nessa região toda aqui, mais hipotransparente, a gente vê que é só ar. Vai ser um pneumotórax. Você vê que a paciente está com a frequência respiratória aumentada, ó, e o que é que ele vai fazer agora, né? A toracocentese de alívio. Ele conectou aqui na ponta do gelco um aspirador. E aí vamos ver o que é que aconteceu, né? Olha, tá aspirando, ó. Tá aspirando, vamos ver. Ah, não é um aspirador, não. É um selo de água aqui que ele fez meio improvisado, né? Mas não tá funcionando muito não, viu, meu amigo? Vamos ver quando colocar para baixo se ele vai funcionar. Tem que borbulhar isso. Ó. Tá borbulhando, agora sim, tá funcionando. Muito legal esse dispositivo, hein? Olha só que prático. Pessoal, lembra que na parada cardiorrespiratória eu tenho 5Hs e 5Ts que eu vou tratando? É mais ou menos assim que eles deveriam fazer na parada cardiorrespiratória traumática. O médico, depois de ofertar lá oxigênio, de fazer compressão e ventilação, e ver que uma pessoa não volta, deveria ser feito essa toracotomia ou essa toracocentese para tentar reverter as causas, porque são as causas que eu falei para vocês de 84%. Então os 5Hs e 5T são causas de paradas cardiorrespiratórias clínicas, e essas 4 causas são causas de paradas cardiorrespiratórias traumáticas, tá? Bom, o objetivo principal da PCR clínica é identificar, tranquilo, né? Começar a compressão torácica e fazer desfibrilação, isso todo mundo já sabe. No Brasil a gente segue a American Heart Association, claro que seguimos muitas vezes recomendações europeias, de outros países, que vêm nos facilitando o nosso atendimento. Não há um estudo ainda onde unifique tudo isso, no Brasil a gente não tem. Então tem uns que seguem o American Heart, tem outros que acham melhor seguir a parte europeia, o que manda o protocolo europeu. Então a gente ainda não tem algo fixo. Portugal lançou, por exemplo, sobre restrição de movimento de coluna. Então todo ele é para ser da mesma maneira. Aqui no Brasil ainda não tem isso, tá? Não tem isso. Então, pessoal, eu tento tratar as causas. Na PCR traumática, eu trato a causa. Entendam que se eu fizer igual na PCR clínica, é quase 100% de óbito. Mas muitas vezes onde você mora não tem como. A gente não tem um raio-x, por exemplo, dentro de uma ambulância. A gente não tem como fazer, por exemplo, uma ressonância, como fazer qualquer tipo de exames auxiliares, o que fazem nós fechar o diagnóstico. Você vai ver ali a pessoa parada. Muitas vezes, claro, com uma pancada ali no peito, e vai subentender que pode ser que esteja acontecendo aquelas duas situações que eu mostrei para vocês. Muitas vezes visualizando o tórax. Como eu não tenho certeza, muitas vezes eu levo para o hospital, mas dificilmente alguém fará isso, tá? Dificilmente alguém fará isso. Eu quero que vocês vejam esse vídeo. E pessoal, eu não sei nem por que eu coloco esses vídeos para vocês. O próximo vídeo. Não sejam pessoas que tratam a vítima de qualquer jeito. Tá? Não sejam pessoas que tratam a vítima de qualquer jeito. Independente do que ela fez. Parece-me que nesse vídeo é uma pessoa que estava fugindo da polícia. E aí tratam de qualquer jeito. Se você procurar na internet, eu posso mostrar amanhã para vocês 10 vídeos de pessoas tratando mal. Então eu quero mostrar para vocês esse vídeo. Não sejam pessoas que tratam a vítima mal de qualquer jeito. Tranquilo? Uma coisa. Se eu não consigo ficar com os 2 joelhos no chão porque tem sangue, eu posso ficar com um joelho e com o outro, o meu pé, com o pé mesmo no chão, no solo. Ou ficar de croque. O que eu tenho que entender é que eu tenho que cuidar, igual lembra daquele ciclista do começo do vídeo? Se eu tiver de croque ali, provavelmente eu vou cair em cima da vítima. Mas nem sempre eu consigo colocar os meus 2 joelhos no chão. Às vezes tem vidro, às vezes tem sangue. Mas não tratem a vítima de qualquer jeito. Dá uma olhadinha no vídeo. Joga na direita, joga na direita. Trauma grave, né, pessoal? Trauma grave. Joga na direita.
sei que tem muito sangue ali, eu sei, mas não tratem a vítima de qualquer jeito, tá? Por que eu trouxe esse vídeo pra vocês? Porque circula já em todos os grupos de WhatsApp. Se vocês são socorristas, vocês já viram, tá? Vocês já devem ter visto. Galera, alguém tem alguma dúvida? Sobre o certificado, sobre a plataforma, a gente vai falar amanhã. Não vou mais enrolar vocês sobre isso, tá? Na verdade, vocês viram quem entrou primeiro, já de cara. Vocês viram que eu fui extremamente categórico, já falando como funciona. Eu não gosto de enrolar ninguém. E eu acabei de falar pra vocês no meio do vídeo mesmo da live, que eu recomendo sempre um curso presencial. Sempre um curso presencial. A gente tem a nossa plataforma online, que custa menos de R$5 por curso, por exemplo, no primeiro mês. Então, mas eu gosto de falar pra vocês que sempre tem que ter um curso presencial. Tranquilo? Gente, eu tô olhando por aqui, porque eu escutei um estouro. Achei que era alguma das extensões que tivesse estourado, alguma coisa. Galera, o certificado ele é válido sim em todo o território nacional, como perguntou o Jonas. É uma empresa aberta, claro, com CNPJ, de cursos livres. Lembrando que cursos livres, pessoal, a gente tem dentro da plataforma curso para tornar você instrutor. Para você ser instrutor, você tem que ser credenciado ou você tem que passar, claro, fazer um curso de instrutor. Mas como que eu consigo, sendo instrutor, emitir um certificado que é válido para concurso? Abrindo uma empresa que tenha CNPJ, só isso. Preciso registrar em MEC? Não. O MEC só regulamenta curso técnico. Cursos livres, tendo uma empresa com CNPJ, uma empresa ativa e aberta, claro, a empresa ativa, e um instrutor, né? Você pode também emitir certificados válidos, né? Fazer seu curso aí onde você mora. Então o certificado é válido, tá? Galera, eu sempre falo a verdade, eu sou sincero, eu não sou um bom vendedor, eu podia falar muito bem da plataforma. É claro que a plataforma é boa, né, pessoal? Não estou falando mal, mas sempre um curso presencial. Como eu falei pra vocês, tem um colega nosso que conseguiu um emprego, o cara foi fera, cara. O cara falou assim, não, peraí, eles falaram do curso online que ele fez, tá, mas você só fez curso online? Ele falou, cara, me aplica uma prova, me aplica a prova. Se eu for mal, tudo bem. Cara, o cara detonou na prova, o cara foi um dos melhores. O que fizeram? Cara, vamos te dar essa oportunidade. O que é difícil de acontecer, né? Chamaram ele, geralmente pedem com experiência. Chamaram ele e deram um treinamento. Quando você pega para passar no SAMU, por exemplo, como que acontece? Você presta um concurso público ou seletivo. Cidades pequenas, daí é aquele QI, quem indica. Amigo de prefeito, essas coisas assim. Mas se você passar no concurso e no seletivo, eles vão treinar você. Você não vai já assumir. Cheguei no SAMU e saiu assumindo, não. Você sai um mês correndo na ambulância com o pessoal que já trabalha. Então você vai estar, sim, extremamente preparado. E nós temos um módulo até dentro da plataforma que são perguntas e respostas de concursos públicos. São perguntas comentadas. Por que aquela está certo, por que aquela não está. E galera, é muito mais fácil você aprender quando alguém está te explicando alguma coisa do que quando você está lendo. Quando você está só lendo, você aprende 10%. Quando alguém está te explicando, igual eu estou fazendo aqui, você está me vendo e ouvindo, 50% é o que o seu cérebro ele vai aprender. É claro que se você anotar, fazer anotação, resumo, já vai lá para 70%. E se você ensinar alguém ainda, 90%, 95%. Olha que legal. Então na plataforma a gente tem isso, tá? Galera, alguma dúvida? O curso tem carteirinha? A gente pode até fazer uma carteirinha para você, mas saibam que carteirinhas que dão em curso não vale para nada, tá? Não vale para nada. Ele vale para muitas vezes mostrar que você terminou um curso, que você é socorrista, mas legalmente ela não vale para nada, tá? Mas a gente faz também se você precisar, é só solicitar, tá? Eu fiz o curso de socorrista pelo Grupo Estuda Mais Brasil e recebi 3 certificados e carteirinha. Também é válida? Sim, se eles têm empresa aberta é válida. Mas lembrando que carteirinha não existe, galera. Carteirinha é um mimo que a empresa oferece. Certificado e mais carteirinha é um mimo, tá? Não existe carteirinha para socorrista, por exemplo. É só um mimo, tá, galera? Legalmente ela não tem valor, né? Legalmente não tem valor. Pessoal, vocês querem entrar no grupo de WhatsApp, então, quem não entrou? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a live
e eu vou colocar um stories com o link do grupo. Daí vocês entram lá no grupo e conversem à vontade. Pode ser que vocês entrem no grupo agora e ele esteja fechado. Por quê? Às vezes à noite a gente fecha e hoje a gente fechou para convidar o pessoal para vir na live. Senão o pessoal não para mais de falar, não para de mandar vídeo, não para de discutir temas de APH. E é tão legal isso. Então a gente teve que fechar, tá? Galera, fiquem com Deus. Lembrem-se que são assuntos que muitas vezes causam discussão. Ontem uma menina, ela participou da PCR clínica, ela viu indução de consciência por ECP, que é o quê? Quando eu faço compressão no paciente, ele volta a ter consciência, ele às vezes abre o olho, ele tenta tirar a minha mão do peito, entende? Ontem eu falei sobre isso, e aí um professor dela falou muito mal daquele vídeo. Não, tá tudo errado esse vídeo, estão fazendo tudo errado. Eu sei que estão fazendo errado, ontem a gente falou sobre isso, só que era uma indução de consciência por ECP. Então, abram a visão para novas coisas, tá? Abram a visão para novas coisas. Amanhã eu vou falar sobre restrição de movimento de coluna. Amanhã é um dos melhores dias, galera. Não perca, marca aí na agenda, troca plantão. No plantão mesmo, abre um pouquinho ali a live para vocês verem. Chama a galera que trabalha com vocês, que precisa ouvir aquelas dicas. Precisa saber, às vezes, ter um pouquinho mais de humildade na hora de ensinar. Sempre atualizado você precisa estar. Se você não estiver atualizado, quem vai perder é a vítima. E, gente, já imaginou a vítima sendo o pai de vocês, a mãe de vocês, o filho de vocês? E vocês na hora ali, eu sei que com familiar é diferente. Às vezes a gente entra mesmo em choque, meu Deus, o que eu faço? Mas já imaginou você perder alguém da tua família porque você não soube muitas vezes o que fazer? Ou você faltou àquela aula, ou você deixou de estudar quando teve oportunidade? E aqui é gratuito, galerinha. Pessoal, fiquem com Deus. Terminamos. Amanhã, último dia de live, e aí a gente vai falar mais um pouquinho da plataforma e vai abrir o link para as inscrições da plataforma. Entrem no grupo de WhatsApp, vocês vão ver ali eu falando. Tem dúvida, pode vir no meu privado. Esse material a gente vai colocar, tá? Esse material todo a gente vai colocar lá no grupo mesmo. Eu não tenho problema de disponibilizar o slide para vocês estudar, rever. Muita gente por aí não passa slide, mas eu não tenho problema nenhum. Se vocês quiserem esses vídeos todos separados, eu passo para vocês. Lembrando que a PH não é só um uniforme, tá? Não é isso aqui é só um meme. Então, sobre essas dicas, amanhã eu falo de novo. Trago aquele pessoal que precisa ouvir isso, tá bom? E amanhã a gente fala sobre comunidade, fala sobre tudo. Gente, fiquem com Deus. Até amanhã. Segue a gente ali, pode me chamar no privado, qualquer coisa, eu tô ali. Ivo, alguém falou isso, tá certo? Ivo, aconteceu isso, como que eu deveria prosseguir? Gente, eu tô totalmente aberto para ensinar vocês, lembrando que eu não sei tudo. Se eu não sei, eu vou pesquisar, vou perguntar para quem sabe e trago a resposta. Mas podem vir no meu privado. Ivo, vou fazer uma prova amanhã de tal lugar. Cara, o que eu faço? Como que eu começo? Que dica você me dá? Galera, cola com a gente que é sucesso. Fechou? Então eu vou encerrar a live.